Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de podcast aqui no Terapia no Dia a Dia. Hoje a gente vai falar sobre um tema que vocês sempre compartilham comigo no direct do meu Instagram, @psibiancagarcia, lá na caixinha de perguntas, quando eu abro também, e eu vejo que isso aparece muito também nos meus atendimentos com os meus pacientes, que é a sobrecarga. É aquela sensação de esgotamento físico, mental, aquela angústia que a gente fica, porque a gente quer equilibrar todos os pratinhos e no final a gente acaba se sentindo mal por isso, e isso vai influenciar em muitas das áreas da nossa vida. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, se você se sente assim, né? Se você percebe que isso está te afetando nesse momento, fica comigo até o final desse episódio, que eu vou te ajudar a entender de que maneira que essa sobrecarga, que esse cansaço, esse esgotamento, até que ponto isso tá ok, é adaptativo, equilibrar aí alguns pratinhos, ou quando isso passa a ser um problema e isso pode te causar aí sérios prejuízos. E no final, a gente vai te dar 7 dicas para te ajudar a lidar com isso aí de maneira mais adaptativa, mais funcional, para que você consiga aí ter uma melhor qualidade de vida e, consequentemente, aí ter uma vida mais significativa, tá bom? Bom, para quem não me conhece, eu sou a Bianca Garcia, eu sou psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental e a minha missão aqui no Spotify, no YouTube, no meu Instagram, @psibiancagarcia, é te mostrar como a TCC, que é essa abordagem que eu trabalho, pode te ajudar aí no seu dia a dia, ok? Bom, antes da gente começar, então, esse bate-papo, eu quero só fazer um alerta, tá? É importante a gente entender que estar sem vontade de fazer as coisas, estar se sentindo, né, muito fadigado, isso pode ser algo que está relacionado ao nosso contexto, às coisas que a gente está vivenciando, e existem estratégias para a gente lidar, e eu vou até trazer algumas aqui para vocês, mas é importante a gente lembrar que existem outros fatores que podem influenciar isso, né? Tanto aspectos orgânicos, né, no sentido de você estar vivenciando aí, uma anemia ou alguma outra condição clínica que poderia estar, te trazendo aí essas sensações, como, né, a tireoide e outras coisas, e até mesmo transtornos que podem trazer aí, né, uma falta de vontade de fazer as coisas, pode influenciar a sua motivação e pode inclusive aumentar o nível de perfeccionismo, de autocobrança, tem alguns transtornos, né, que podem influenciar nisso. Então, se isso que você está vivenciando de sobrecarga tá fugindo do controle, você percebe que isso está te causando prejuízos clinicamente significativos, impactando aí em várias áreas da sua vida já há muito tempo e que você não consegue sair disso sozinho, eu te indico buscar aí a ajuda de um profissional de saúde mental, psicólogo e ou psiquiatra, e você pode fazer isso através de atendimento particular, pelo plano de saúde, né, ou até mesmo gratuitamente em postos de saúde, clínicas, escolas de universidade, cursos de pós-graduação. O importante é você buscar ajuda, tá bom? Dado esse alerta, agora sim a gente pode começar, tá? Bom, eu normalmente faço, né, os nossos episódios aqui sozinha, mas hoje eu não vou fazer isso sozinha. Todo último episódio do mês agora, eu vou convidar psis para estarem aqui comigo, para acrescentar aqui para os nossos episódios e isso poder ajudar vocês ainda mais, tá? E hoje eu vou trazer aqui a primeira convidada no podcast, que é a psicóloga clínica Clarissa Ribeiro, né, que também é formada em terapia cognitivo-comportamental, assim como eu. Ela é formada pela PUC do Paraná, e eu tenho aí a honra de poder caminhar com a Clarissa agora nesses últimos meses, porque ela está fazendo parte aí de um grupo seleto de 15 psis que estão sendo acompanhadas por mim, pela minha equipe, para que a gente consiga aí fazer um desenvolvimento de competências clínicas e de negócios. Então, é uma psi assim que eu estou vendo de perto, que eu estou acompanhando, e eu fiz esse convite
para ela estar aqui comigo. Eu escolhi a Clare, gente, porque ela produz conteúdos nas redes sociais delas para ajudar as pessoas a desenvolverem uma relação melhor com elas mesmas, né, para ter uma vida mais saudável, mais significativa. E também, além disso, né, a Clare também equilibra aí vários pratinhos, né? Ela é mãe de 2, é psicóloga clínica, né? Atende pacientes aí na clínica dela online e também, né, é CEO aí da própria firma dela, então são muitos pratinhos para equilibrar, então ela vai contribuir muito com a gente, né, pela perspectiva dela profissional e também pela vivência dela, né, como ser humano, né, que eu sempre brinco, psi também é gente, psi também tem aí, né, as suas questões. Claro, muito obrigada por aceitar esse convite, seja muito bem-vinda, a casa é sua. Muito obrigada, Bia, por ter feito esse convite, por me dar essa oportunidade de poder aqui conversar um pouquinho com você e com todo mundo que está, né, nos ouvindo nesse momento sobre esse tema aí que é tão importante, tão relevante, significativo nesse momento. Legal, muito bom. Bom, Clary, já vou começar aqui falando um pouquinho, né, do que eu percebo, né, lá no direct do meu Instagram, que o pessoal às vezes compartilha ali algumas vivências, lá no direct, na caixinha de perguntas também, quando eu abro, e que eu vejo também, né, isso como um tema muito frequente na minha prática clínica, né, que é o fato de, na vida adulta, né, a gente acabar tendo que assumir aí muitos papéis, né, então papéis de, né, de mãe, de filha, de filho, de profissional, de empreendedora, né, de mulher, enfim, de cuidar de outros. Então, a gente assume muitos papéis na nossa vida, né? E aí, com a mudança, né, da nossa vida para a vida adulta e as coisas que vão, né, sendo inseridas aí no nosso contexto, até certo ponto eu entendo que é ok, né, adaptativo ali, porque também se a gente não tentar equilibrar, a gente também acaba abrindo mão, né, de coisas que são importantes para nós. Mas o que que eu queria te perguntar? Para a galera que está ouvindo a gente aqui, né, quando que elas podem perceber que a coisa está fugindo um pouco do controle, sabe? Que aquilo deixou de ser adaptativo, já está começando a causar prejuízos ali para a autoestima, para a saúde mental, para a saúde física. Qual é o ponto ali de corte que as pessoas devem ficar atentas nesse sentido, assim, para que a coisa saiu do controle? Fala para gente um pouquinho. Acho que é importante a gente falar, até primeiro, sobre isso, que a ideia não é que a gente deixe de ter esses pratinhos e deixe de viver esses papéis, né? É importante a gente saber que isso vai estar de alguma forma presente, que não vai ser adaptativo, eu em algum momento vou só parar de trabalhar ou não vou me dedicar para alguma área específica ou algum papel específico da minha vida. E de alguma forma a gente vai precisar ir lidando, né, com isso, assim, né? Mas essa correria do dia a dia muitas vezes acaba nos atropelando. E essa Uhum. necessidade de desempenhar, então, todos esses papéis de forma equilibrada, pode trazer, então, bastante pressão, bastante angústia, e aí acaba, né, dificultando aí, trazendo alguns sinais e alguns sintomas que a gente vai falar um pouquinho aqui sobre isso, né? É o famoso e utópico a gente achar e idealizar que todos os pratinhos vão estar, assim, bem equilibrados e que eu vou poder me dedicar no meu dia para todas essas funções de forma igual, né? Sim. Isso não vai acontecer nem na minha vida, nem na sua, Uhum. né? Nem na de ninguém. E aí o que acontece é muito esse esgotamento que a gente percebe, né? Tanto mental quanto físico, essa sensação de cansaço, né? Uhum. De dificuldade de se adaptar com essa nova realidade. Muitas vezes a gente acaba se afastando da gente mesmo, né? Se deixando por último. E aí Total. Isso é algo muito, a gente vai aumentando o checklist, né, de coisas, não considerando um novo contexto, uma nova realidade, e aí é mais fácil a gente se deixar para depois, né, tipo: "Ah, depois eu vejo isso, depois eu marco os meus exames que eu preciso fazer, depois eu cuido aqui, né, da minha saúde mental, depois eu cuido das minhas relações e as coisas que são importantes para mim", né, então aquilo vai ficando sempre em segundo plano, sim. E aí tu percebe que,
algumas pessoas, elas até se dão conta disso, assim, em algum nível, mas também não conseguem mudar. Eu acho que, muitas pessoas acabam tendo essa consciência, essa sensação de que estão se sentindo, né, cansadas, chegam ao final do dia esgotadas, assim, e tem essa percepção de que se perderam em algum momento no caminho, né, mas Hum. não conseguem de alguma forma lidar de uma forma mais prática, concreta, para aceitar essa realidade, assim, acaba se perdendo um pouco nesse processo. Acabam muitas vezes se comparando com outras pessoas, e aí nesse mundo de redes sociais a gente precisa Uhum, tomar esse cuidado, porque eu me comparo muito, né, de: "Ah, fulana uhum. faz isso, faz em tal horário, faz desse jeito, então tenho que fazer desse jeito, porque é Todo desse mundo está jeito que as fazendo, pessoas né, dão conta", 5 da né. manhã, então eu tenho que dar conta de fazer Uhum. e Se todo considera mundo acorda às 5 da manhã, eu também tenho que conseguir acordar, assim, né. ter, né, que, chega tarde da faculdade ou que acaba, né, precisando de algumas horas a mais de sono, né, "Ah, mas fulano precisa só de 4 horas", ok, mas talvez você precise de um pouquinho mais e tá tudo bem, né. E E isso é aí muito essa comparação a gente pode fazer tanto com essas outras pessoas que a gente vê e imagina, né, quanto com a gente mesmo em outros momentos da nossa vida. "Ah, então antes de eu ser mãe, né, eu fazia isso e agora eu não dou conta", ou quando eu trabalhava no escritório, né, era desse jeito, eu dava conta, e agora que eu estou trabalhando de casa, como é que eu não consigo, né, e se comparando com outras fases e outros momentos da nossa vida, e se Uhum. cobrando por não conseguir agir da mesma forma, fazer as mesmas coisas, né, gerenciar a vida da Uhum. mesma forma, assim. Então esse é um aspecto que acaba aparecendo muito, né, Uhum. algumas pessoas acabam trazendo muita rigidez, então, nessa rotina, com medo de perder o controle, então tem que ser exatamente como eu programei, porque se não for, eu vou me frustrar e eu vou perder o controle da situação. Então, né, tem que ser muito rígido, né, então isso também é um sinal de que as coisas, né, não é uma forma eficaz de lidar, Sim. né, com a situação, porque a gente precisa de fato de alguma flexibilidade, Uhum. né, podem entrar em alguns ciclos de procrastinação de algumas tarefas, né, Até pela se sentindo sobrecarga, né, né, tá querer esgotado, tá fazer tudo, né. sobrecarregado, às vezes tá inseguro para fazer alguma atividade e acaba procrastinando demais, né, mas Aham. igual você falou, uma coisa que aparece muito é a gente se deixar para depois, assim, e ignorar as nossas pequenas conquistas do dia. A gente olha muito tudo que a gente não conseguiu fazer, Sim. mas o que a gente conseguiu de fato, a gente não olha, né. É. E eu fico pensando isso que tu falou da comparação, né, bem interessante, porque a gente tem vários, contextos de comparação, né, então você falou que a pessoa se compara com, os outros, que ela pega recortes ali, ou até mesmo pessoas que ela convive, né, com pessoas do trabalho, do condomínio, né, da família, eh e também com o nosso eu do passado, né, que ok, eu vivi uma outra realidade, naquele momento o contexto era um, agora o contexto mudou. E até, isso vale para as mudanças, assim, de que era assim e agora é assim, e até também para as mudanças provisórias, né, você estava falando aí, eu lembrei de quando eu fazia faculdade, eu já fiz faculdade de psicologia já um pouco, né, mais velha no sentido de eu não sair do ensino médio, fui direto para a faculdade, fui para a faculdade ali com 30 anos e tal, e eu já tinha filho, trabalhava, né, e aí, entender que naquele momento, algumas coisas que faziam sentido para mim, eu tive que, naquele momento, abrir mão, então também não é Uhum. que eu desisti de ter, amigas ou desisti de fazer atividade física, era só entender que naquele momento, eu precisava priorizar algumas coisas e depois que isso estabilizou e não dura para sempre, né, nem sempre dura para sempre, então, às vezes a gente esquece disso quando a gente está vivenciando, né, e às vezes eu me cobrava por não ser uma amiga tão presente ou não ser, né, uma neta ou uma prima tão presente, ou de não estar conseguindo ali cuidar na minha atividade física, porque naquele contexto, até mesmo, né, como eu faço hoje 30 minutos por dia, que é o que eu consigo, naquele contexto era impossível, porque eu mal dava conta, né, de cuidar do filho, das coisas da casa que eram minhas tarefas,
do trabalho, as tarefas da Tá tudo faculdade. bem priorizar outras coisas, assim, É. né, esses 30 minutos se eu, né, dormisse um pouco mais, ia ser mais saudável para mim Com naquele certeza. momento, se eu comesse de uma forma mais tranquila, né, se Com eu certeza. E aí até o quanto que a gente fica muito no piloto automático, porque eu percebi, ao longo desse processo, que parte eu estava ali muito me queixando, me cobrando por isso, como se: "Ah, eu sou horrível porque eu não faço isso, porque tá todo mundo fazendo exercício e eu não faço, porque eu não dou conta de estar presente em todos os rolês ali". E quando eu parei para pensar assim, né, calma, isso é uma fase, isso vai passar, isso não vai durar para sempre, né. E só essa percepção, assim, já mudou a minha pensar relação com aquilo, já uhum, diminuiu minha autocobrança, que já melhorou até a maneira como eu experienciei essa situação, né. Então, depois eu vi ali, né, no que a gente conversou um pouco das dicas, você pensou em trazer até essa questão, depois a gente vai falar da aceitação, né, mas às vezes, isso é o ponto de virada, né, não é uhum, o contexto mudar, não é fazer algo revolucionário, é simplesmente entender que, bom, agora não dá. E aí eu acho que vale também para o que tu falou, né, do flexibilizar, né, então, por exemplo, a atividade física, hoje eu consigo fazer 30 minutos e 15 minutos de leitura por dia, assim. Ah, e é o ideal? Não, não é, mas é o que a gente consegue agora com o tempo que a gente tem, no contexto que a gente tem, né, enfim. Mas depois a gente uhum, vai falar mais sobre isso, né, claro. sim. Então, deixa eu ver se eu entendi, assim, alguns sinais que a gente está começando ali a perder o controle, né, tá mais esgotado, enfim, mais irritado também, isso pode ser um sinal, né. Que mais, assim, que pode ser um sinal que a pessoa pode se perceber e falar assim: eu acho que a coisa tá fugindo um pouquinho do controle", assim? É, então, essa questão desse esgotamento, tanto físico quanto mental, é um sinal bem importante, né, de Uhum, alerta aí para a gente prestar atenção em como tá, né, a nossa dinâmica. Alterações, né, no sono, no apetite, isso eu digo tanto para mais quanto para menos, assim, uhum. né, porque às vezes as pessoas falam: "Ah, só quem tem insônia que está sofrendo", mas quando eu tô com um excesso de sono, isso também é disfuncional, assim, né. Sim. Hum. Então, essas questões são sinais, né, e podem ser consequências significativas de que alguma coisa não está funcionando legal aí dentro, né. Podem surgir se a gente permanecer nessa rotina, ignorando esses sinais, assim, alguns transtornos e algumas dificuldades maiores podem aparecer, né, então a gente sempre precisa estar bem atento com esses sinais e esses sintomas que estão aparecendo aí. E aí isso tudo acaba nos levando, nos distanciando, né, de uma vida mais significativa, dos nossos valores, né, porque eu fico tão esgotada que eu não consigo, né, olhar para isso de uma forma mais saudável, né, e de fato piora a nossa autoestima, né, porque aí a gente Hum. vai percebendo que a gente não dá conta, que a gente está cada vez mais cansado, mais esgotado, e aí isso Tá vai, sem né, nos trazer. perspectiva, né, que as coisas Uhum. vão. E em diversas áreas da vida, eu posso me perceber isso nas minhas relações, no meu, né, nos meus compromissos de trabalho, não estou sendo tão efetiva nas minhas reuniões, não estou produzindo igual, e isso vai abalando de fato a nossa autoestima. Isso, faz muito sentido essa questão que tu trouxe dos valores, né, que às vezes nessa tentativa, né, de assim, bom, então eu quero, vou pegar um exemplo hipotético, tá? Eu quero, acordar, eu quero ler, eu quero fazer atividade física, eu quero, sei lá, fazer meu skincare, eu quero meditar, aí eu quero chegar no trabalho cedo, aí eu quero sair do trabalho cedo, e eu quero ter tempo de qualidade com a minha família. Aí, muitas vezes, para dar esses checks, né, a pessoa acaba, tipo, fazendo umas coisas express. Então, assim, então vou agora fazer o tempo de qualidade com a minha família, 10 minutos, pronto, já fiz o tempo de qualidade com a minha família, e não experiencia aquilo, né, e aí, outro dia eu brinquei até com uma paciente, né, que ela estava ali se queixando, que ela não estava cumprindo a rotina dela de meditação, né, e aí, eu questionei, assim, de: "Puxa, tanta coisa acontecendo, tantas coisas mais complexas, será que a meditação agora, assim, né, é o que é mais prejudicial?", assim, eu sei que é um valor, mas será que não tem outras coisas? Então, vou pegar um exemplo hipotético, né, então, o sono, né.
às vezes regular o teu sono é mais importante do que você dormir 2 horas por noite, mas vou ser meditadora, né. "Ah, eu tô aqui esgotada, mas meu valor é ler, então eu vou me obrigar a sentar aqui cansada 11 horas da noite para ler", né. Então, a gente, entender, assim, a função daquilo que a gente está fazendo, E é o que para que cabe cumprir na nossa realidade de fato desse naquele momento, assim, momento, né. né. E até buscar formas alternativas de fazer, né. Então, por exemplo, para mim é um valor e é uma necessidade, assim, melhorar o meu inglês. E eu estava muito focada na questão do inglês, aulas particulares, 3 dias na semana e tal. Nesse momento agora reduzi para um, estou tentando ali, receber estímulos do idioma de outras formas, então, tento ver uns vídeos no YouTube quando dá, às vezes estou no Uber, pego um aplicativo ali para fazer algumas coisas, e é o que dá nesse momento agora, né, e isso não quer dizer que eu deixei de cuidar desse valor, assim, só que nesse Que você momento nunca mais vai voltar a fazer inglês e não vai se dedicar para isso em a algum gente outro exercitar, momento. né. Isso é muito legal. E aí, assim, a gente falou aqui, sobre algumas maneiras, né, que as pessoas lidam com isso, né, então, se cobrando, se comparando, se sobrecarregando com mais tarefas e to-dos ali, né, e aí, tem um lado bom e ruim, né. Hoje eu vejo muita gente compartilhando conteúdos, assim, de super produtividade, e eu acredito que ajuda muitas pessoas, mas é pensar assim, né, eu fico imaginando para, sei lá, né, um público que é um público que tu atende, né, mulheres, mães, né, que tem que dar, né, tem diversos papéis ali para ocupar, e aí o quanto que isso acaba sendo mais, né, aversivo ela olhar para aquilo, né, porque ela O vai quanto que é pensar que pesado eu ter que, né, olhar para as pessoas dizerem que é fácil ser mais produtivo, que é simples, assim, né, e eu não estou dando conta de fazer isso. sim, e até, né, às vezes as pessoas usam recursos de: "Ai, todo mundo tem a mesma quantidade de horas", né, mas não tem, né, na realidade não tem, porque, sei lá, eu tenho filho, mas meu filho tem 15 anos, né, os seus já te demandam um pouco mais de Pequeninhos ainda. atenção, né. E tem fases, né, que a gente está um pouco mais focada em terminar um curso, né, ou tá com uma reforma na casa, ou sei lá, às vezes vivenciando ali, ter a necessidade de estar fazendo cuidados de pais idosos, né, enfim, algum familiar que está adoecido. Então, cada um vai ter o seu contexto, né, e o quanto que até um alerta aí para as psis que acabam ouvindo a gente aqui, né, de ter até um cuidado disso, né, de considerar que, assim, as realidades são muito diferentes, né, e não que não seja a minha realidade agora, agora o meu filho tem 15 anos, mas ele já foi Uhum. um bebê, ele já teve 3 anos, daqui a pouco ele já vai ser um adulto, então, né, eu já estive no início da minha carreira, a gente agora já não está mais, então a vida vai tomando, né, novos formatos, né, isso é importante a gente olhar para isso também. E aí, Clare, a gente falou aqui, né, sobre a maneira como as pessoas lidam quando elas percebem que acaba meio que, às vezes, até piorando as coisas, né, Uhum. e as consequências que isso traz ali no nível, né, mais intenso ali, até para levar a consequências maiores, como um adoecimento físico e mental. E aí, vamos agora trazer aqui, eu sempre gosto de trazer, assim, no final do episódio, algumas estratégias, algumas dicas, né, de como as pessoas poderiam lidar com isso de uma maneira melhor, né, para que elas consigam aí ter uma vida mais significativa e conseguir, né, funcionar melhor no meio desse mundo caótico que a gente vive, né. E aí, eu pedi para a Clary trazer aqui algumas dicas e ela separou 7 dicas para vocês aqui e algumas atividades também para a gente fazer. Então se você, depois puder ouvir esse episódio de novo e anotar algumas coisas, mas vocês vão ver aqui que são coisas muito do dia a dia mesmo, então não se preocupem com isso, tá bom? E aí, Clary, conte para nós. Isso, a gente organizou então algumas 7 estratégias aí, né, de uma forma bem simples, bem prática, para a gente, né, tomar posse um pouco de tudo que está acontecendo, entender um pouquinho essa realidade. Então, se puder aí separar
um papel e uma caneta, o bloco de notas do celular, ou mesmo voltar nesse episódio agora, para ir anotando, acho que são coisas que vão trazer benefícios significativos aí para a rotina de vocês. Então, o primeiro ponto, que é a gente entender e aceitar a nossa realidade, assim, né, que igual você falou, é diferente para mim e para você, e eu preciso entender o que de fato é a minha realidade nesse momento, assim, né, e abrir espaço para esse desconforto dessas mudanças que a vida e todos esses ciclos que a gente vai passando trazem e geram, né, na minha vida de fato. Então eu preciso olhar para tudo isso, tanto, né, para como foi e como é agora a minha vida, e lidar com todas essas questões, principalmente entendendo essa minha realidade de agora. Hum. Então, nesse primeiro momento, eu sugiro que você olhe e liste mesmo, sabe? Assim, quando a gente traz para o concreto, coloca no papel algumas coisas, a gente consegue enxergar de uma forma mais clara, uma forma mais simples, assim, a gente consegue visualizar melhor. Então, pega um bloquinho aí e anota os prós e contras desses momentos que você viveu, que a nossa tendência é muito olhar só o contra. Então, né, agora eu sou mãe de 2 filhos pequenos, então eu durmo um pouco menos, eu tenho, né, alguns momentos que eu preciso aí lidar com várias dinâmicas deles, né, e se eu olhar só para isso como um contra, assim, né, isso pode ser muito pesado para mim, porque Com os prós da sua realidade anterior, que já não existe mais, né, e aí a conta não fecha, né. isso, a conta não vai fechar, assim, né, se eu olhar só para o ruim que está acontecendo agora, para o que eu lembro que era bom antes, né, isso sempre vai ficar, né, negativo agora. Então Uhum. que eu possa listar realmente o que tem de pró agora, o que que eu estou fazendo, o que tem tido de benefício na minha rotina, né, que é diferente do anterior, para eu conseguir identificar isso, visualizar de uma forma mais clara, e aí a partir disso, né, de entender essa nova realidade, essas mudanças que aconteceram, eu poder aceitar e olhar para esse lado, assim, né, de uma forma mais leve, poder viver, assim, né, de fato olhando para esses valores e para essa rotina de agora. Sim, Né, então esse é o primeiro ponto, assim, né, aham. entender e aceitar essa nova realidade e fazer essa Sim. comparação sendo A justa, assim, comparação né. justa, né, porque a gente tende a comparar de maneira injusta, né, então, Uhum, exemplo, vou trazer um exemplo hipotético, né, até do meu exemplo também de quando eu comecei a trabalhar, né, então, e era muito melhor porque eu tinha mais disponibilidade para não ter que acordar tão cedo, para não ter que fazer coisas, mas eu também naquele momento ali não queria, perder os benefícios dessa nova realidade, aí não dá para você comparar os benefícios da realidade anterior com aquilo que hoje é mais difícil de lidar. A gente acaba tendo perdas, né, mas a gente tende a olhar só para as perdas, né, e aí é legal a gente fazer uma comparação justa, né, tipo os prós e contras da realidade anterior, e os prós e contras dessa nova realidade, né. E aí eu acho é. que essa visão é legal, porque a gente consegue ter até um pouquinho mais de empatia, um pouquinho, pela gente, né, e Uhum, pelas situações que nos levam muitas vezes a aumentar o nosso esgotamento mesmo, né. Então você tem 2 pequenos aí, então, né, é claro que em algum momento isso, né, tu se sente esgotado e é natural, mas abrir espaço para esse desconforto, né, que a gente quer sempre lutar com isso, né, a gente quer se livrar disso, só que a gente só consegue realmente olhar para essa nova realidade de maneira mais compassiva e conseguir até se engajar nas coisas que são importantes para que a gente construa uma vida significativa, a gente vai precisar entrar nesse processo de aceitação, né, que é muito doloroso, né, porque envolve não é perda, fácil. né, envolve ter que mudar, gente, a gente não precisa perder, a gente tem que mudar uma coisa chata, às vezes você faz uma coisa de um Uhum, jeito. Aí agora você tem que fazer de outro, né, a gente reclama ali no início e gera um incômodo, mas a gente só consegue realmente seguir quando a gente abre espaço para esse incômodo, né, e validar também, porque não adianta se julgar, né, claro, tipo: "Ai, nossa, que horrível, eu estou pensando que a minha vida era melhor quando eu em certos aspectos, quando eu não tinha os meus filhos. Nossa, que horror". Ok, mas isso é mudar de uhum, realidade, talvez você vivenciasse coisas. sim, Abre espaço para esse incômodo, né, isso vai uhum. E te até ajudar. olhar com uma outra perspectiva essa realidade, assim, né, Uhum. de não se julgar, não se cobrar tanto
pelas Uhum. mudanças que aconteceram, independente da mudança que aconteceu aí na sua vida, com certeza mudanças aconteceram, então, assim, Sim. abrir espaço Uhum. para isso. Uhum. Né, então Legal, esse é o primeiro ponto que é bem importante, assim. O legal. segundo ponto é a gente identificar e entender a nossa rotina de agora, assim, né, a Hum. partir de tudo isso que a gente viu, dessas mudanças, a gente ter clareza dessa situação de agora, desse momento. Até para identificar o que que é esse não equilibrar os pratinhos, o que que é Sim. esse não dar conta, assim, né. Até para estabelecer limites também, poder delegar algumas coisas, né, então, sei lá, às vezes a pessoa está sobrecarregada e quando ela não para olhar isso, ela não consegue nem comunicar para a rede de apoio dela, ou para, né, dizer: "Olha, espera, né, isso aqui está Nem tudo em cima identificar de o mim". que que tá tão sobre né, o que que tá tão pesado, assim, mas: "Ai, parece que eu não tô fazendo nada". Tá, mas o que que é? Como que é a sua rotina de fato, assim, né? Porque às vezes a gente Contabilizar mesmo, né. contabilizar, e aí essa é uma estratégia concreta bacana de você pegar esse teu papelzinho, esse bloquinho aí, e colocar aí no teu dia a dia que a quantidade de horas e quais atividades você faz de fato no dia. Então, às 8 horas, 7 horas eu acordo, vou para academia, tomo café, tenho que fazer, por exemplo, eu tenho que fazer a lancheira de 2 pequenos para ir para a Tem que escola, entrar na né? conta essas horas, Tem esses que botar na conta, porque se eu acho: "Ah, mas eu acordei às 7 e são 8h30 e eu já tô cansada, mas o que que eu fiz?", assim, sabe. "Tá, mas eu perdi esse tempo fazendo isso", né. Então, assim, de administrar isso. "Ah, eu tive que ler tantos e-mails no meu dia para poder, né, resolver tal situação ou, né, realizar alguma atividade". Então, né, botar no papel, pega um dia teu e, né, coloca num bloco de notas um dia teu, assim, né, às 8 eu acordei e fiz isso, às 9 quanto tempo eu gastei com cada atividade, para eu ter ideia, né, de quantas horas isso Pra dá no ter total, ideia, né, né. até para pensar: "Tá, mas o meu dia tem só 24 horas, né, tem 24 horas, né, então, assim, quanto dá a soma disso tudo, né, que horas que eu tô dormindo, o que que eu tô fazendo as outras atividades", assim, Isso né. pode ser útil para várias coisas, né. Primeiro, para você se reconhecer, porque às vezes a gente termina o dia porque a gente não fez uma coisa. "Ai, hoje eu queria ter estudado um pouco, não consegui. Ai, eu não fiz nada", né. E aí, vamos ver se nada, será que é nada Uhum. mesmo, né. Outra coisa que pode ajudar é a você não aceitar novas demandas e até exercer tua assertividade de que, sei lá, digamos que, alguém te convide para fazer uma live, você fala: "Olha, agradeço pelo convite, mas nesse momento eu não vou estar disponível", né, e até não precisar justificar muito também, né, assim, simplesmente agora você respeitar o teu tempo, né, e ajuda também para você identificar ali coisas que talvez você está sobrecarregada, ou porque você não sinalizou para o outro, que você está sobrecarregada e você pode estar recebendo ajuda de outras pessoas nisso, ou talvez nem ajuda, talvez seja uma tarefa que nem seja só sua, né, e de fato ela pode ser colaborativa mesmo, né, seja, né, tarefas de casa, é muito isso, né, e pode até ser, uma tarefa que nem é sua. Que você Uhum. está absorvendo ali, então vai te ajudar a entender que, bom, talvez, me doar o tempo todo nessa atividade agora, tá me impedindo de ocupar esse momento com outra coisa que para mim, nesse momento agora, ela é mais significativa, né. E até para você também, fazer modificações aí, né, flexibilizar as coisas, porque, eu achei que dava para ir para academia 1 hora de manhã na academia lá do outro bairro, assim, puxa, agora eu vi que por isso que eu vivo, né, tipo, porque não dá, assim, eu tô superestimando o tempo que eu tenho, né, então, e Mas para aí a isso a gente gente precisa de fato enxergar, assim, né, e aí a tomar gente muitas atenção. vezes tem essa ideia abstrata de que: "Ah, eu sei o que eu faço no meu dia", né. Não, mas anota, sabe, tira um tempinho, investe um tempinho em colocar no papel isso, porque fica mais concreto, fica mais fácil de visualizar, até para pensar então, de fato, né, em não aceitar outras demandas, em fazer algumas mudanças, em delegar algumas coisas, eu preciso entender e olhar bem para essa dinâmica do dia, Maneiro. para depois poder fazer esse processo de delegar e ver o que que eu posso, né, mexer nessa dinâmica para, de fato, né, tirar um pouco dessa carga do meu dia.
Não, legal. Então, ó, já temos a dica 1, tender a aceitar a realidade que a gente está vivenciando, e pode ser uma realidade provisória, até uma realidade nova mesmo, né? E listar ali prós e contras, né, das realidades antigas e de agora. A segunda, contabilizar essas horas, e aí a Clary, né, trouxe aí a ideia de fazer isso simples, gente, pode ser num caderninho, pode ser no bloco de notas, continha de matemática ali, ó, simples. E não esqueçam de considerar coisas do tipo o deslocamento, o tempo que você come, que você vai ao banheiro, né? Que O tempo que coisas que espera pro Uber, era, pro carro, pro ônibus. que às vezes a gente não contabiliza isso e depois a conta não fecha, e às vezes o problema tá aí, né? E aí você ainda aceita mais coisas que você acha que que a gente estava abafando, né? Mas não estava. Legal. Vamos lá, dica 3, Dica Clary. 3. A partir disso tudo, assim, né, a gente poder, enxergar o que de fato eu quero para mim, assim, né, quais são os valores e o que eu quero construir para minha vida, tá. Então, assim, para eu poder flexibilizar nessa rotina e investir, né, me conectar com os valores, que fazem sentido e que eu entendo que são importantes para mim, eu preciso realmente, né, organizar essas minhas prioridades, porque de fato, né, eu não vou conseguir incorporar outras coisas se eu não organizar a minha rotina. Uhum, Então, a gente tem uma estratégia bem bacana nesse sentido, que é legal. pensar, né, nesses valores, né, existe um exercício, né, que chama bateria de valores. A gente não sei se a gente pode deixar por aqui ou se as pessoas Pode. Tem pode um ser episódio aqui ou que eu ensinei a usar ele, eu vou deixar na descrição do episódio para a galera que já viu rever. uhum, E até sim, rever, gente, os valores eles precisam ser revistos, né? Os sim, valores não são assim fixos, então isso sempre é um valor para mim. Às vezes aquilo que era um valor para você no momento de vida, hoje talvez não seja mais, e outras coisas ocuparam, e às vezes a gente está se guiando por um mapa errado, né? Por isso que a gente está uhum. chegando no lugar errado. Sim. E aí nessa bateria de valores é isso, assim, né, como isso né, vai variando ao longo da minha vida, uma coisa que era importante para mim pode não ser. Então, assim, tempo de trabalho, tempo de qualidade com a família, saúde, assim, são coisas que são valores, Socialização. socialização, assim, né, exatamente, assim, né, é um valor importante para mim, e aí eu vou dar uma nota para isso, assim, né, do quanto isso é relevante e significativo para mim nesse momento, e o quanto eu tenho investido nisso nesse tempo da minha vida, até para avaliar, assim, né. Hoje, por exemplo, eu estou, sei lá, supostamente passando por um problema de saúde, então o valor saúde vai ocupar mais espaço na minha Sim, vida, porque eu vou ter que fazer exames, eu vou ter que cuidar, eu vou ter que fazer algum tratamento, alguma coisa, e eu vou ter que investir mais um tempo, porque isso, né, ter sim. saúde é um valor importante, e eu vou ter que investir um pouco mais nesse momento da minha vida, né, e aí eu vou acabar tendo que flexibilizar outros valores, porque de fato O eu vou tempo não precisar vai ser estar. maior que você quer, né, assim, você não vai ter mais horas só porque você quer, assim, o dia vai continuar tendo a mesma quantidade de horas, né, mas você vai precisar realocar. E isso do realocar pode ser para um momento de uma vivência que você está agora, né, por exemplo, eu fiquei um tempo com meu avô, né, doente e tal, e os meus avós são muito significativos para mim, por eles me criaram e tal. E naquele momento ali, que eu precisei estar mais presente, estar dando suporte para minha avó, eu entendi que não era o momento para cuidar de outros valores que também são importantes Uhum, para mim. Então, deixei de ir a alguns eventos, falhei em algumas coisas no trabalho, e não é que o meu trabalho deixou de ser um valor, mas naquele momento eu me conscientizei de que, olha, agora eu vou ter que reorganizar isso aqui, né. E aí eu acho que isso é equilibrar os pratinhos. É você entender exatamente. que às vezes você quer segurar todos os pratos, por isso que os E pratinhos todos no mesmo nível de intensidade, né, e isso exatamente. não dá, assim, né, não vai funcionar dessa forma, né, o equilibrar é eu saber, achar o que momento da minha vida eu preciso investir mais, né, em algum e em que momento que eu preciso investir mais em outro, né, isso vai variando e não significa e eu não preciso me culpar por abrir mão ou nesse momento, né, não me dedicar tanto para um dos meus valores. Sim, perfeito, Clary. Dica 4, Clary.
Dica 4, pensando nessa questão de equilibrar os pratinhos, a gente precisa cuidar muito desse pensamento do ou tudo ou nada, assim, então, né, atividade física é um valor importante para mim. Ou eu faço 2 horas por dia, todos os dias, ou então eu não faço nada. Se eu não fizer 2 horas por dia, todos os dias, né, eu não vou estar fazendo do jeito ideal, perfeito, como, sei Todo mundo lá, faz fulana assim, né? casa, ou, né, assim, exatamente, ou que é o ideal. Uhum. Né, então a gente sair desse pensamento do ou tudo ou nada, assim, então se eu não faço do jeito que é 100%, eu não vou nem fazer. E aí a gente Uhum. pode usar muito aquela teoria, né, do poder do pouco, assim, né, que Uhum. você fala bastante por aqui. Hã. Então assim, de poder pensar e incorporar, nessas pequenas mudanças e o mínimo que eu posso fazer assim, né. Sim. Hoje para mim, 2 horas de atividade física está fora da realidade, assim, né, eu Uhum. realmente não consigo, né, então o que é o mínimo que eu posso fazer para me manter ativa, porque é um valor importante, né, é uma coisa que é Uhum. significativa para mim, mas 2 horas não cabe na minha rotina. Uhum. Então vai caber 15 minutos, vai caber 30 minutos, assim, né, e aí a gente poder usar esse poder desse Legal. fazer um pouco, mas incorporar esse hábito, né, ter essa rotina. Porque aí é o inverso da questão de superestimar o tempo lá, né, da segunda dica. Aqui as pessoas subestimam, assim, de subestimar que 15 minutos, né, de leitura, que é o que eu compartilho bastante lá, né, de pouco em pouco, esse ano eu já consegui ler 2 livros, veja só, né, e se Exatamente. eu tivesse querendo ler 60 no ano, eu ia ler 0. Então, Uhum. Se você é ver colocasse uma meta de ler um livro por semana, você ia se frustrar na primeira semana do ano e não ia ler mais nenhum, porque: "Ah, se eu não vou ler um por semana, também não vou ler nada". E aí não subestimar, né, o pouco tempo e fazer o que Uhum. dá, e aí vale para fazer o que dá, assim, todo dia e para fazer o que dá de vez em quando, né, então, tipo, poxa, hoje não deu, né, mas sei lá, eu tenho que ir ali no correio, eu vou aproveitar, vou calçar um tênis, vou andando. Eu sempre brinco lá no Instagram, né, isso conta como treino? É, porque, eu me mantive ativa ali por pelo menos uns minutinhos e isso já foi significativo, e não quer dizer que todo dia vai ser assim, amanhã pode ser um pouquinho melhor, posso ter mais tempo livre, eu posso estar mais disposta, né, ou não tenha tantos problemas para resolver, e aí ir ajustando, né. Legal, muito Uhum. bom. Então, essa é a quarta dica, assim, né, utilizar Dica bastante desse poder do pouco. Isso, Então dica vamos para a dica 5. A gente pode e precisa, né, reservar um tempo para rever e olhar para os prazeres e as coisas que nos faziam bem e que nos fazem bem hoje, né. É importante a gente avaliar se isso ainda cabe nesse aham, momento, sei lá, eu tinha um hobby que eu amava fazer, que já era não faz. dançar todos os finais de semana, todas as noites. Hoje, na minha nova realidade, eu não consigo fazer isso, né, então, né, tudo bem, mas que outras coisas eu gosto de fazer e que é possível nessa minha realidade de hoje, assim, né. Legal. Então, a gente reservar um tempo e abrir esse espaço para tanto avaliar como o que a gente fazia antes, se isso cabe ainda nesse momento, quanto viver novas experiências, assim, né. E aí tem uma atividade que eu gosto muito de fazer com os meus pacientes, que chama curtograma, que é a Legal. gente pegar também um papel e caneta, assim, né, uma folha de papel, dividir ela em 4 pedacinhos e colocar em cada quadrante, é o título, assim, né, de curto e faço, né, curto e não curto e faço, não curto e não faço, tá. Então a ideia é a gente olhar para isso e colocar, assim, coisas que eu gosto de fazer e que eu realmente faço, né, então, Até para se comer lembrar disso, né, de que: até "Olha, eu para se acho que eu não lembrar. faço nada de bom e olha quanta coisa", né. Uhum. Sei lá, assistir série é uma coisa importante. Pode ser que eu até assista todos os dias, mas eu tô tão no automático que eu nem me dou conta que eu gosto disso, assim. Uhum. Então, assim, de eu tomar posse disso, tomar consciência de que eu gosto disso e que eu estou fazendo, e se eu não estou fazendo, o porquê eu não estou fazendo, né. Hum. E aí, então, dar essa avaliada realmente nessa questão de prazeres, de coisas que a gente gosta também. Então esse é a a quinta estratégia aí que pode te ajudar. Tá. E até, pensar em coisas bem simples, né, claro, e que às vezes as pessoas acham que tem que ser algo muito complexo, né.
Então, às vezes, sei lá, né, eu sempre compartilho lá que domingo eu gosto, assim, de fazer um churrasquinho na varanda, de botar um pagodinho, né, e é uma coisa que é possível fazer, assim, né, na churrasqueira elétrica, porque eu moro em apartamento, mas tudo bem. E Sim, tá ali, né, me conectando com essas experiências que são significativas para mim, né, e poder às vezes, o domingo passa e não lembrar o quanto que isso pode ser significativo, né, até criar ali, assim, uma lista de coisas que eu posso fazer, né, tem um print ali no celular para se lembrar disso, porque às vezes a gente: "Nossa, se eu me lembrasse eu teria feito isso", né, mas a vida é tão corrida, tão caótica que a gente até se desconecta e esquece, né, daquilo que é sim. significativo. E aí Muito. pensar, assim, o que dá para fazer, por exemplo, no final de semana, que você consegue fazer o churrasco tranquilo, na quarta-feira você não vai conseguir fazer isso. Que outras coisas você pode fazer nesse dia, assim, né, tá, talvez não precisa ser uma coisa extraordinária, assim, né, mas, Hum. sei lá, fazer um chá diferente, um café diferente, tomar um banho ouvindo uma música, sabe, assim, coisas assim que eu posso me conectar com coisas que são Da prazerosas também, própria talvez um rotina. pagodinho não vai dar para acontecer com o churrasco no domingo, mas dá para ouvir um pagodinho tomando banho ou Com fazendo alguma outra certeza, por que coisa. não? Então, assim, de pensar isso na rotina de fato, né. Legal, legal. A Gostei. Isso, a sexta dica é estar atento e presente nas atividades que a gente faz, né, no dia a dia. A gente citou algumas vezes essa questão do piloto automático, né, então de eu estar de fato prestando atenção no que eu estou fazendo agora, né, e estimulando os meus sentidos para estarem nesse momento presente, assim, né. Isso. Então se eu estou pegando um Uber para ir para o trabalho, estou no ônibus para ir para o trabalho, né, vou prestando atenção, né, como é que está o tempo, que cheiro que tem, abro a janela, sinto esse vento, né, me Espe conecto com o que eu estou vivendo agora ali, como que o meu corpo está se sentindo, ou se eu vou almoçar, eu posso almoçar engolindo a comida, ou posso almoçar sentindo, olhando as cores dela, Sim, sentindo o cheiro, assim, né. O aumenta até almoçar o eu já vou ter prazer. que fazer. É, eu já vou ter que fazer isso todo dia, né, eu já vou ter que tomar banho, já vou Uhum. ter que almoçar, escovar os dentes, assim, né, ir para o trabalho, né, são coisas que a gente já faz mesmo. Mas se eu me conectar com isso estando de fato presente, não sendo no piloto automático, isso vai dar uma diferença significativa na nossa vida, né, na nossa sensação de vai Muito bom. diminuir esse esgotamento. Tanto para aumentar a nossa sensação de experiências positivas, né, porque a gente amplia ali nosso campo sensorial, e também para a gente se reconectar com a gente, né, porque às vezes a gente para sentir a nossa respiração, para se reconectar com o nosso corpo, né, a gente fica tão no automático mesmo, na vida caótica, então pode ser um recurso bacana, legal. Dica 7 aqui. 7. E a gente conseguir incorporar algumas coisas, algumas atividades que estimulam, assim, 4 pontos importantes, né. O primeiro ponto é o autocuidado, né, então eu poder colocar na minha rotina de alguma forma esse momento de autocuidado, né, isso não precisa ser: "Ai meu Deus, vai me dar mais uma tarefa que eu vou ficar mais 40 minutos fazendo isso". Não, assim, Uhum. né, é colocar isso, esse autocuidado, essa consciência no dia mesmo e fazer alguma coisa por mim, nesse momento, enquanto a vida tá rolando mesmo, assim, né, então tirar esse minutinho para fazer alguma coisa, para fazer um café diferente, um chá diferente, né, fazer algum movimento, assim, de cuidado pessoal, enquanto as coisas estão acontecendo mesmo, assim, não precisa de muito tempo para isso, Ei. assim, com saúde. E Alguma até pensar o quanto que talvez, né, em alguns ambientes e alguns contextos, assim, a gente vai precisar também se impor, né, claro, porque dependendo do ambiente que você vive, seja profissional, seja num relacionamento, na sua família, enfim, às vezes as pessoas não lidam tão bem quando você hum, decide se priorizar, né. sim, Até, assim, 2 elementos aí que nem era uma dica, a gente está colocando uma extra aqui, que é ter essa assertividade e entender que quando a gente é assertivo e a gente, impõe algumas coisas para a gente se colocar em primeiro lugar, é muito difícil. Eu vou te falar que os meus ambientes, a maioria não gostam muito, isso gera um hum, incômodo,
e muitas vezes é a gente também aprender a tolerar esse incômodo que o outro vai ficar Uhum. incomodado, né, e aí Uhum. a gente vai, abrindo de novo espaço, né, para esse Sim. desconforto, impondo também ali quais são as nossas necessidades, né, porque às vezes é um desafio de fazer isso, é o próprio meio que a gente vive, que Aham. as pessoas reforçam esse autossacrifício, reforçam, que você assim, você já se coloca em segundo plano e parece que você não consegue sair dali, né, então sabe, de impor algumas coisas também, "Não, agora, a partir de Dizer não agora" é autocuidado, né, é. saber dizer não, assim, né, para os Vai outros, precisar assim. ser assim, né, então olha, né, você vai ter tal atividade sua, né, no relacionamento, e tal, você vai fazer isso na segunda? Ok, então na quarta eu vou reservar para, sei lá, fazer uma dança, para fazer uma massagem, para, ficar um pouco sozinha, né, tipo, a gente que é Uhum. mãe, assim, tem horas que a gente quer ficar sozinha, gente, a gente ama os filhos, a gente quer ficar sozinha também. E aí, às vezes, isso não vai ser bem recebido, né, e a gente também aprender a lidar com o desconforto de gerar algum desconforto, porque Até senão é porque só isso a não é gente socialmente aceito, assim, né, isso, né, assim, essa questão do me priorizar, assim, parece que você é uma pessoa é egoísta, egoísta, isso né. gera um pano para manga para vários episódios, assim, né, mas Sim. assim, a gente pode e deve, né, se colocar em primeiro lugar e não significa que eu vou Precisa ser excluir os sempre também, outros, assim, né, não precisa tudo ser bem, sempre, a gente está exatamente. em segundo lugar às vezes, mas a gente também tudo bem, a gente também está em primeiro Uhum, lugar às vezes, né. uhum, É bem importante a gente lembrar, né, porque às vezes é um fator que gera dificuldade aí. E sim. aqui então, você colocou aqui nas dicas 7, estar aqui, né, fazendo alguma coisa de autocuidado. Isso, de socialização também, seja no trabalho, seja em casa com a família, seja com amigos, assim, é importante, né, nós somos pessoas, seres sociais, assim, então a gente Sim, precisa dessa questão relacional também, então é sim. importante, né, não vai ser todo dia que eu vou conseguir sair com os amigos, mas a Uhum. socialização não é só isso, assim, Isso é né, um é uma forma de valor, é relacionar. criar um meio para isso, né, dentro desse Uhum. contexto que agora faz sentido. Legal. Isso, e aí atividades de prazer e domínio que a gente chama, assim, né, de prazer, Aham. coisas que realmente a gente gosta e que a gente, né, faz com prazer, com vontade, e essa questão de domínio é o que a gente tem que fazer, né, e tem essa sensação de "ufa, dei conta de fazer", que Terminei, alívio que é, dei um check assim, aqui. dei um check nessa tarefa que pode não ter sido prazerosa, né, mas que eu ver, né, ela feita, eu já tomar posse disso, de que Às vezes ok, até eu tarefas venci. chatas, assim, de tipo se livrar Sim, dela, né, tipo: "Ai, pronto, resolvi esse uhum. BO". O quanto que traz essa sensação de alívio, assim, né, de ok, resolvi esse BO, assim, fiz isso, Sim, botei, né, resolvi, agi. Então isso sim. também é importante, também é um cuidado que a gente pode ter com a gente mesmo, fazer esse movimento, assim. Sim, e até entender também, assim, que não vai conseguir resolver tudo sempre, né, assim, um dos maiores desafios que eu vivenciei na minha terapia pessoal é essa minha necessidade de terminar o dia com todos os cheques, né, e assim, o desconforto de não terminar é muito grande, mas ao mesmo tempo é algo que a gente precisa aprender a lidar também, né, e começar a aumentar a nossa tolerância para isso, nem 8 nem 80, né. Ter ali isso ajuda, né, às vezes são coisas simples que tem ali, é um serviço que você tem que cancelar, é um pedido que você tem que recusar, um convite que você tem que recusar, e aí às vezes quando você vai lá e: "Bom, vou sentar aqui agora, eu vou abrir espaço para o desconforto, eu vou resolver o que tem para resolver", isso também tira muito, né, essa carga, assim, o dia flui até melhor, né. Muito Sim. legal, Clary, muito legal. E aí né, pensando nessa questão que tu trouxe da autoestima, assim, né, eu estava pensando o quanto que isso influencia, assim, o que que você acha disso tudo que a gente falou aqui, que pensando, né, nesse aspecto da autoestima em si, assim, como é que isso impacta, Clary? Então todas essas questões, e isso de eu ter que abrir mão de coisas, e essas sensações que eu tenho de sobrecarga, né, impactam diretamente, né, na nossa autoestima, assim, porque aí eu acabo se eu não lido disso de uma forma, né, saudável,
né, eu vou achando que eu sou disfuncional, eu vou achando que eu não estou mais eficiente, eu vou olhando para mim e me desvalorizando, e isso não só fisicamente, esteticamente, mas quanto, né, a minha questão profissional, ou o meu valor de ser uma boa mãe, parece que eu estou sempre sobrecarregada e eu não dou conta disso, ou de eu ser uma boa esposa, dona de casa, ou qualquer outro papel que eu vá funcionando, né, quando eu estou nesse processo de muita exaustão, de muito cansaço, eu vou perdendo esses sentidos, esses sinais, assim, né, vou perdendo essa referência em mim, e aí vou achando que não estou dando conta, vou me desvalorizando mais, isso vai impactando as minhas outras áreas também, né, e o quanto a gente precisa olhar pra gente e olhar de fato pra nossa autoestima, e isso vai refletir em todos esses sinais, sintomas, em todas essas questões que a gente conversou hoje, assim, né, o quanto vai ser importante eu estar bem comigo mesma, que é a nossa, né, relação mais próxima aí, é a gente, né, então a gente precisa cuidar da gente, e isso não é ser uma pessoa egoísta, não é ser uma pessoa fútil, nada disso, assim, né, é eu saber que é importante cuidar de mim, para que eu possa desempenhar todos esses papéis, essas funções, de alguma forma equilibrar, né, esses pratinhos e esses valores que vão ser importantes para mim. Então eu preciso, né, ter essa base, que é essa boa autoestima, essa autoestima saudável, para poder dar conta e me organizar sem se cobrar tanto, né, sabendo e aceitando essa minha realidade. Perfeito, perfeito. E por falar nisso, né, a Clary vai começar agora um projeto, um workshop gratuito, gente, olha que maravilhosa. Gratuito, que a primeira edição dele vai acontecer, né, agora no dia 27 de março, não é isso? Isso, 27 de março, às 19h30 da noite. Legal. E aí, se É um você projeto ouviu que vai esse ser episódio online, vai ser gratuito, online, né, hã, que vai falar um pouquinho sobre essa questão da autoestima, sobre esses pilares, o quanto é importante desenvolvê-los, né, o quanto impacta nas nossas relações, e também trazer algumas estratégias práticas aí, algumas, legal. né, alguns exercícios concretos aí para a gente fazer esse processo de já olhar para isso e começar esses processos de mudança. Legal, muito legal, Clary. E aí, se você estiver ouvindo esse episódio depois que esse workshop aconteceu, siga a Clary mesmo assim, porque outras edições existirão, outros projetos, e você vai poder participar, e o conteúdo dela, que é bem, né, em cima de tudo que a gente falou aqui hoje. Fala pra gente o seu Insta, Clary, eu vou deixar aqui também na descrição do episódio. Isso, me segue lá que vai ter bastante material, eu estou organizando material para esse workshop, né, e aí também vou deixar disponibilizado também, e as pessoas podem me achar então, né, no @Clarissa Ribeiro Psicóloga. Legal, vou deixar aqui o arroba dela também aqui na descrição, e inclusive vou deixar também o link de um post que a Clary fez, que vai ficar fixado lá no Instagram dela, para vocês irem lá para comentar um pouquinho, de como é que foi esse episódio, de que vocês acharam, né, compartilhar também algumas dificuldades e reflexões, ou através do direct também, se você não se sentir confortável, e aí vai ser muito bacana da gente continuar essa conversa. Claro, muito obrigada por você aceitar esse convite. Foi muito gostoso. É o primeiro episódio que eu faço assim com alguém, e foi uma experiência super legal. E eu espero de verdade, gente, que esses conteúdos vocês apliquem na vida de vocês, que isso ajude vocês a ter uma vida mais significativa, estar atentos aos sinais. Isso é muito importante, né? Então, já que você parou aí para ouvir esse episódio, acho que você já deu um passo, e agora é praticar essas 7 estratégias aí. Então depois, com calma, você pode ouvir novamente, fazer suas anotações e colocar isso em prática, tá bom? É isso, gente. Muito obrigada, espero que eu tenha aí de alguma forma impactado uma pontinha aí, né, na Com vida de certeza. vocês. Legal. Obrigada, Clara. Até a próxima. Obrigada, até, Tchau, tchau, gente. tchau. Até mais.